Boa noite. Pode passar para baixo. Ouvindo com muita atenção o que disse o... Robson. Oi? Robson. O Robson, a Vitória e o Felipe. Eu fiquei ouvindo, Tito, o som da natureza. Legal, né? Dá para ouvir? Orquestra. Orquestra, nós vamos falar hoje sobre a música do Evangelho. E começa com a orquestra da natureza. Parece que tem um pavão bem por aqui, né? E uma moto também. É sempre uma alegria vir para cá, sabe? É a extensão do nosso Grupo Espírita Portal da Luz, inspirado pelo Robson, e com um pensamento muito voltado a esses tempos passados para o seu Léo. A gente vem hoje aqui falar sobre o homem de bem, constante de o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a melodia do ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Jesus, costumava dizer o nosso mestre e amigo Léo, era um monstro. A dimensão do amor, da compreensão, a régua do perdão, da caridade, infinita, a nos ensinar que a vivência de nós outros em sociedade, ela traz necessariamente a vontade firme do Evangelho de que nós nos unamos em torno deste ensinamento. Significando dizer que nós dependemos uns dos outros, como disse aqui o Robson, para a caminhada. E essa caminhada, ela acentua a firmeza do nosso passo quando a gente está no templo que nos cabe e nos acolhe melhor. Aqui é a casa espírita. E quão bom é aqui estar. A Vitória diz que quando sobrecarregado estivermos, como disse Jesus, vinde a mim e eu vos aliviarei. Venham para cá e aqui a gente toma um passe, aqui a gente conversa, aqui a gente tem ombro amigo. Isso é Jesus em nossas vidas. Por que é que nós estamos aqui reunidos? Muito mais do que aprender a lição intelectual que a gente já conhece, sobremodo, é a gente aurir essa luz que traz o Evangelho, a sua melodia, para a prática no dia a dia de nós outros, numa perspectiva muito simples. A nossa paz de espírito pelo dever retamente cumprido. Riquezas da matéria não traz paz. Juventude não traz paz. Inteligência, posição social. O que nos traz paz, que é uma construção de cada um, é o dever retamente cumprido no amor. Ensina-nos Kardec que o nosso modelo é Jesus, e ele o é para todas as demais religiões que têm nele o seu mestre e o seu guia. Não sei como é que nós ainda deixamos escapar Jesus de nossas vidas com pensamentos e atitudes e palavras de vibração menor. A música do Evangelho é para soar em nossos corações, para tilintar esse ritmo toda hora. Estejamos na posição de um presidente da República ou o mais simples dos servidores, aquele que tira o lixo de nossas salas ou conserta a bagunça das nossas casas. A todos, Jesus e o amor e a melodia do seu
evangelho. Quando Kardec pronuncia fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação, ele não disse isso ao acaso. Ele foi buscar isso na concordância dos espíritos, que são os enviados de Jesus. E nós ainda vacilamos. Foi dito agora, pelos três que nos antecederam aqui, a força de Jesus em nossas vidas. Quando se concita o homem a dar tão pouco, 1 quilo de alimento, na verdade é a abertura de espaços para que a gente promova a caridade mais difícil, não menos meritória, essa do alimento que se dá. Do ombro amigo, a uma visita a um presidiário, a quem tem câncer, a um idoso. Esse princípio é o começo da caminhada. Quando a gente entra no centro espírita com muito voluntarismo, a gente abraça a causa da sopa, do agasalho, do remédio, da dificuldade que o outro tem através do angariar de fundos. Esse é o exercício primeiro para a etapa seguinte, que é o perdão das ofensas. E o Robson falou aqui do perdoar que liberta, libertador. Então, a música do Evangelho, que fique nos corações da gente, a nos embalar, acordados na vigília ou dormindo, seja a prática incessante do amor, do perdão, da paciência, tá bom? E aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um momento, que eu vou cantar uma capela, porque como diz mamãe, eu sou metido a cantor. Metido a cantor, tá, pessoa? É por isso que eu não trago o cabo do violão, porque senão eu vou desafinar e vai todo mundo perceber. Aí eu tiro logo o cara aqui. Então, vocês puderem fechar os olhos, já que nós estamos falando de a música do Evangelho, eu vou cantar O Homem de Bem, que encerra esse texto, tudo o que devemos construir em nossas vidas, ter em nossas vidas, para um viver em paz. Porque não adianta ter riquezas, não adianta ser novinho, bonito, assim que nem eu, se não tiver paz. É preciso granjear, é preciso essa conquista da paz interior pelo dever retamente cumprido, por não dever, por não ter ódio, por tirar tudo que é ruim do coração. E nós precisamos correr na busca desse objetivo, porque é isso que nos felicita no mundo de tantos desencontros. Fui chamado a antecipar o Setembro Amarelo do suicídio, porque a Universidade Particular e Pública do Ceará aumentou o índice de suicídio em 27%. É um projeto chamado Preservando Vidas, do Ministério Público. Você sabe o que é isso? São os nossos jovens, os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, que estão lá sem rumo, porque perderam a música do Evangelho na partitura de suas vidas. Então precisamos correr com esse homem novo para desabrochar dentro de cada um de nós, porque a transição planetária está exigindo simples. Amemos. Observemos mais o Cristo. Tragamos mais o Mestre para as nossas vidas. É fácil e é difícil. Renunciar é muito difícil. Mas é fácil amar. A minha lei é suave, meu fardo é leve. O homem de bem consegue sintetizar aquilo que devamos ser em vida. É nossa bússola, é nosso norte. Fecha os olhos. Nando Cordel fez essa música, essa melodia, faz uma síntese daquilo que é o nosso objetivo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade, sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida
e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações, encontra benefícios nos serviços que presta, nas lágrimas que seca e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros, antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções, a caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias, não procura defeitos nos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com seus dons pessoais, usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem algum dependente nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vai lutar, vou vencer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou vencer, vou chegar lá também. O perdão. Continuando na nossa música do Evangelho. Foi falado hoje aqui sobre o perdão, na necessidade do perdão. E a gente vai falar rapidamente da lição de Jesus a Pedro sobre a edificação do reino de Deus em nossos corações. Aliás, tudo o que nós tratarmos hoje aqui em matéria de música do Evangelho é a edificação, tem por meta o entendimento de cada um de nós, de que a nossa meta é a construção do reino de Deus em nossos corações. É interessante que esses dias, sabe, Filipão, eu tô assim nessa, eu vou aspirar nessa neura, de tudo que eu estou fazendo, eu digo, para acima de tudo, a implantação do reino de Deus no meu coração. A gente vai fugindo, e para chamar a gente para a realidade do Evangelho, é preciso estejamos acordados. E isso é o orar e vigiar. De repente você se afoba com a situação, com uma circunstância, ou com uma pessoa, e você sai do sério, você baixa a vibração. E aquilo não é legal. Quer ver? Discussões, desatinos, tristezas, trazem consequências para o nosso tecido celular, que finda por um problema gastrointestinal, uma dor de cabeça, um problema nos ouvidos, nos olhos. É exatamente o destempero das nossas reações que o espírito, a alma, joga para o corpo sob a forma de doença. Se quisermos romper com essas dores de cabeça, essas cefaleias que há 30 anos nos acompanham, mudemos. Não é à toa que em cada esquina tem pelo menos uma drogaria. Algumas delas tem 3. E numa conhecida da Santos Dumont, 4, porque a do lado de cá é do trabalhador. Estão apostando talvez na doença física como resultante do disparate social em que vivemos. Como é que a gente faz uma adequação aos tempos modernos dessa chamada contemporaneidade que tem trazido tantos transtornos para nós? A observância dessa dimensão humana de cada um de nós. Falta-nos o exercício do humano em nossas vidas. Falta Jesus em nossas vidas. E dentro dessa perspectiva, o perdão é libertador. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago de Genezaré, se por um lado
granjeou, trouxe para si a simpatia de muitos, porque ele curava, ele levava a boa nova para aquelas pessoas. Você imagina, de pessoas que viviam sob um jugo político muito forte e dominados, sabe, por uma legislação de um Deus vingativo, rancoroso, colérico, que mandava apedrejar as mulheres, sabe? E vem alguém que diz que esse Deus perdoa, que esse Deus é bom, que ele não é vingativo, ele não é colérico, não é passional, não é ciumento, mostrando-nos um Deus bom, enfim. Ele começa a atrair para si a atenção dos mais simples. Da mesma forma que os mais simples se achegam, porque ele também curava, ele começa a incomodar. E esse incômodo leva Jesus a ser chamado de tudo que não prestava. Feiticeiro, sabe? Bruxo, revolucionário. O cara queria tirar o poder de Antipas. Enfim, se ele era admirado por um lado, por outro, ele começava a ser observado como uma pessoa perigosa. E ele faz então a maior das viagens dele a Nazaré. E é nessa viagem que ele encontra os primeiros inimigos gratuitos da sua doutrina. Ele é chamado de tudo que não prestava. Os discípulos, quando ouviam aquilo do mestre, porque eles acreditavam, iam para a briga mesmo, e inclusive discussões entre os próprios discípulos, sabe, que tinha que reagir, porque o nosso mestre, ele é um homem muito bom, ele é o Filho de Deus, e ele não pode ficar aí lacônico, cala. Quando Jesus percebeu que ia dar cacete entre os inimigos gratuitos de sua doutrina na terra onde ele nascera, que era Nazaré, e os discípulos, ele sai de cena, pega a moçada, pessoal, vamos voltar. Nazaré não nos acolheu muito bem. E começa aquela discussão, por que é que o senhor não reagiu? Olha, mestre, eles disseram que o senhor era bruxo, era mágico, era do demônio, chamaram o senhor de filho do demônio. O senhor não vai reagir, o senhor não vai dizer nada. Ele disse, Pedro, eu posso colher uvas dos espinheiros? Dá para eu discutir, quer dizer que não é para discutir, Pedro, a boa discussão sim, mas aquela em que ninguém quer perder e eles não abrem mão do que eles pensam ao meu respeito e vocês não abrem acerca do que eu faço e penso. Isso aí só iria trazer conflito, Pedro. Então quer dizer que é para perdoar eles que fazem isso? Sim, mas eu não só devo perdoar se a pessoa lá se arrependeu, que me ofendeu. Pedro, o perdão, ele não exige, ele não pede situações e circunstâncias para que aconteça. É perdão, é perdão. Não tem essa história de meio perdão. E é aí onde Pedro faz a celebérrima pergunta, mestre, quantas vezes eu deverei perdoar o meu inimigo quando ele houver pecado contra mim? Serão 7 vezes? Aí Jesus diz, eu não diria 7, mas 70 vezes 7. E ele provou isso em vida. Interessante, Jesus não deixou nada escrito. Foram o que se diz de Jesus foi escrito bem a posteriori. Mas ele exemplificou o fato de no madeiro infamante ainda olhar para o céu e dizer, Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É o exemplo maior que deve nos guiar. Jesus não tinha nada a expiar, era espírito puro. E nós, aqui foi dito hoje, temos o nosso passado ainda a expiar. Nós somos devedores, no entanto, recalcitrantes no coração, o impedimento do perdão. Perdão que é libertador. Alguém na MPB, música popular brasileira, cantou alguma coisa parecida com o perdão? Sim. Sabe quem? Quem é que gosta de música aqui? Zeca Pagodinho. Eu vou tentar cantar. Se eu não cantar, eu vou ouvir. E vou estar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Perdoa, perdoa,
quando uma certa pessoa lhe pedir o seu perdão. Olha aí, o cara vai buscar no perdão de Jesus motivo para uma composição. Tá certo que é em relação a uma criatura, tá? Mas imaginemos que, como ele vai falar aqui de Deus, imaginemos que isso seja o perdão das ofensas de uma maneira geral. Perdoa, perdoa, quando uma certa pessoa lhe pedir o seu perdão. Perdão, que palavra tão boa, não foi à toa que o Cristo escreveu com a sua própria mão. Perdão, que palavra bendita, perdão, com 6 letras é escrita. Eu também perdoei, fui por alguém perdoado. Peço ao nosso Senhor que perdoe o meu pecado. Eu também perdoei, fui por alguém perdoado. Peço ao nosso Senhor que perdoe os meus pecados. Diga pro seu coração que só perdoando também conseguiremos o perdão. Vai, perdoe o seu amor, faça com fervor uma grande declaração. Escute a voz do nosso Criador quando ele diz: perdoas e serás feliz. Ó, Zeca Pagodinho pedindo pra gente perdoar e ser feliz. Aí a gente quer o perdão das ofensas de Deus ou do outro, e somos incapazes de perdoar. Para recebermos o perdão é preciso que também perdoemos. E olha que não são poucos os nossos débitos e deslizes, as nossas escolhas equivocadas que tantas vezes infelicitam os nossos irmãos. Amor e renúncia. A lição de Jesus a Pedro sobre o valor da amizade. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo o mais é acessório. Você sabe o que é isso? O reino do céu no coração de cada um de nós deve ser o tema central de nossas vidas. Tudo mais é acessório. Seu Léo dizia sempre: ó, se você quer fazer o vestibular para medicina, você faça o seguinte, sabe? Você não diga assim: ô espíritos bacanas, vocês aí que sabem muita matemática, física, biologia, aquela história toda, ó, aqui e tal, na hora do Enem, sabe? Para eu ser doutor. Não, você faz o seguinte: você diz assim: ô senhor, humildemente, me deixa passar. Lógico que eu vou estudar, fazer a minha parte, mas eu quero dar uma contraparte, já que a universidade pública não me obriga a dar uma contraparte indo assistir os nossos irmãos em dificuldade lá embaixo. Pelo menos eu digo para ti: me faz médico, que eu quero ser um médico humano, gentil, bacana, amigo. Aquele médico que Bezerra de Menezes disse: eu não acredito num médico que não esteja disposto a atender a qualquer hora da manhã e do dia sem paga. Ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar? O médico que é médico com Cristo, com Lucas, ele vai a qualquer hora do dia ou da hora, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar uma consulta. Esse é o verdadeiro médico. E não aquele que se empavona de achar que é acima dele só Deus, ou ele é acima de Deus tantas vezes. Então, a construção desse reino nos nossos corações é o grande lance. E essa história é iniciada nas bodas de Caná. Jesus vem andando com Pedro, aí ele diz, depois de haver estudado um pouco sobre Moisés, os dois, no Testamento: mestre, eu não entendo como é que o Senhor prega essa lei de amor, de justiça, de caridade, de temperança. No entanto, transformou água em vinho nas bodas de Caná. Maria o tinha chamado, né? E a certa altura faltou, tinha umas tal de bilhas, que é um pote. E ele tocou lá e aquilo transformou em vinho e serviu vinho bom para todo mundo.
Aí ele disse: Pedro, tu tem que entender uma coisa, rapaz. Você sabe o que é a alegria de servir a um amigo? É servir a um amigo. Eles precisavam daquilo. Olha a alegria que é você ver os olhos do outro brilhar, porque nós fomos gentis, e esse é o Evangelho. É essa a mensagem que eu venho passar. Não é para a gente se cobrir de cinza. A mensagem do Evangelho é a mensagem da alegria, da música, do som, do ritmo, da rima. Mesmo que não rime A com A, nem E com E, sabe? Mas que a rima esteja no coração. Sabe você, o que alegria é essa? A alegria de servir, de ser bom. Também saiba que, acima de tudo, o reino de Deus nos nossos corações é a nossa grande busca. Sabe por quê? Porque um dia esse vinho pode se transformar em vinagre. Então essa alegria que eu estou dando agora, ela deve ser respeitada com discernimento. É essa alegria que vocês têm que ter no coração, sabendo qual é o espaço e a dimensão de cada um. Porque esse mesmo vinho que eu transformei a água nele, pode um dia vinagrar-se e ser motivo de queda para vocês. E como devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com ingratidão? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Eu conheço um político que ele dá, mas ele espera um voto. Aliás, são muitos, né? Cujo altruísmo encosta na necessidade que ele tem de ter algo em troca. E aqui a gente volta a Bezerra. Né? Bezerra foi político. No entanto, a política maior dele era servir ao grande mestre Jesus. O Luciano me deu assim a graça de ler o livro dele, fazer algum apontamento, transformando a linguagem do historiador em algo mais palatável do ponto de vista do escritor, para ficar melhor de leitura, né? E a gente vê a dimensão de um político como Bezerra. Bezerra foi tudo, não só político, empresário, pesquisador, poeta, historiador. A dimensão daquele homem que parece até que nem dormia. Tanto era o comprometimento dele com o amor ao próximo. Então, Pedro, o amor não pede recompensas. Faça a sua parte. Aquela história. Eu estou na parada do ônibus, passa um homem visivelmente em estado de embriaguez, me pede a esmola e a mulher diz: dê não que é para bebida, porque eu conheço o caba. Isso aí é Chiquinho de Joana. Vai já tomar uma talagada de cana ali. E eu dei. Ele disse: o senhor é besta. Porque o senhor está alimentando a cachaça dele, o vício dele. Mas quando eu fui dar, sabe, Filipão? Eu fiz uma conversa com ele, dizendo que ele utilizasse aquilo para outra coisa. Disse: ó, está todo mundo dizendo que você vai, mas eu acredito em você. Aquela história do Tito, quando vai servir o baião de 2, que a Ana Paula vai fazer o próximo, quando for servir, pegando, sabe, trocando afeto, sabe, não é só entregar, é abraçar. Muitas vezes aquela fome não é a fome física que empanturra o estômago e os intestinos em pós. É fome mesmo de abraço. E a porta daquele abraço é acolhimento. Um abraço vale muito mais. Eu trabalho com crianças que têm câncer, enquanto voluntário. E como aquelas mães são necessitadas de um abraço, sabe? Aquele abraço que você dá e retorna para você, porque em Apostilas da Vida, o André Luiz diz que essa caridade que aqui já foi falado com muita oportunidade, aquela que nós praticamos, na verdade, aquela caridade é nossa inicialmente. Volta-nos primariamente, com toda a força. Então, quando formos fazer um bem, não esperemos
recompensa. E Jesus, tudo que fazia, tinha um ensinamento. Por mais não parecesse para os seguidores dele da época, mas ali havia sempre uma lição de vida muito séria. E graças a Deus o Espiritismo vem para jogar luzes sobre aquilo. E muito interessante nessa história toda, o irmão X consegue pegar aquelas passagens e dar uma coloração histórica mais aprofundada, e é onde você vê ainda maior a grandeza de Jesus. Sigamos o Mestre. Muito tempo ainda decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos não podiam ser seus discípulos. Olha, ele disse que era necessário que ele desse aquela alegria quando ele transformou água em vinho nas bodas de Caná, né? Aí depois alguém diz, mas mestre, eu não entendi, você disse que, no entanto, o senhor diz agora que eu preciso deixar de lado pai, mãe, irmão, porque se não fizer isso não será digno. Rapaz, a palavra, a letra mata e só o Espírito vivifica. O que eu quis dizer com aquilo, sejamos amigos, o que eu digo aqui é que, acima de tudo, o reino de Deus em nossos corações. Porque muitos de nós ama de forma egoísta aquele que nos partilha a caminhada pelo sangue, achando que aquilo é amor, e tantas vezes não é. É a história do homem cujo filho menor pega um carro, atropela e leva a óbito a vítima lá do atropelamento, e o pai, para preservar o filho, manda o filho para o exterior. Aí a família, por graças a Deus, tirou ele daqui. Aí chega alguém e diz, e a família dele? O homem era o único que tinha com 5 filhos e uma mulher. E quem é que vai cuidar dele? Sabe? Então o pai acha que isso é amor. É essa a compreensão de Jesus, sabe? Que acima de tudo, o reino de Deus nos nossos corações. Espera aí, eu prejudiquei alguém. Qual de nós seria capaz de dizer, meu filho, amo você demais, mas você vai pagar? Constituirei um bom advogado, Paulo Quezado, mas você vai responder pelo crime que cometeu. O pai nem sabe quanta lição ele está dando a esse filho. Do contrário, corrobora com o crescimento de mais um monstro para a sociedade. Cheio de caprichos, cheio de vontades, tendo tudo, menos Jesus no coração. E sobre amigos, Jesus dizia, eu não quero chamar vocês de meus servidores não, porque o servo não sabe o que o Senhor diz. E eu passei de Deus diretamente para vocês esses ensinamentos. Quero chamá-los de amigos. E Jesus chamava os seus discípulos de amigos. Não eram servos dele. Porque amigo, é isso que o Milton Nascimento canta, se vocês quiserem cantar comigo. Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier,
Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. E o Espiritismo tem esse condão real de que não existe a Deus, mas até logo, né? Qualquer dia a gente vai se encontrar. Essa música foi feita por Fernando Bran, em homenagem a Juscelino Kubitschek, que como ele, era mineiro. Qualquer dia a gente se encontra. Juscelino já tinha ido. Qualquer dia a gente se encontra. Lá no Lar de Clara, agora em agosto, vai haver um seminário com um conjunto de palestrantes, cujo título é Não Existe a Deus, mas até logo. E aquela como esta casa, quando Felipe lê essas cartas mediúnicas, pelos médiuns, cuja mensagem vem do alto, nada mais é do que um exercício em nossas vidas de que eles existem, de que eles fazem parte de nossas vidas, de que lá é o mundo verdadeiro. Aqui é a nossa escola de aprendizagem para que saibamos ser amigos. Olha, se nós quisermos as bondades e as coisas bacanas em nossas vidas, comecemos a dar também. Tudo que a gente joga, volta. A vida é um eterno jogar de bumerangue. Os nossos pensamentos atraem pensamentos de vibração assemelhada. Ah, porque... Ei, Tito, rapaz, eu quero fazer aí umas mediúnicas. Rapaz, tem um negócio me perseguindo agora aí, bicho, eu não sei mais o que é que eu faço, não. Já rezei, já falei até pro Filipão, mas não tem jeito. Robson, me ajude. Ora mais. E todo tempo na vibração deles. A gente atrai. Como é que eu vou fugir disso? Eu conheço uma pessoa que, pelo menos no livro, tinha 45 anos de mediúnicas. Saía, voltava para aquela vibração, e na outra semana estava lá. E o seu Léo dizia isso, e o Tito deve dizer muito isso aqui. Meu filho, mude de padrão vibratório. A gente deixa a janela aberta, eles entram. Então não vamos pretextar, sabe, a influência do mau espírito, coitado. Eu não merece porque você está dando, abrindo campo para isso. Mudemos a vibração, mas eu não consigo. Eu estou aqui, vem o cãozinho, não é assim? Muda a vibração trabalhando pelo próximo. Aí vem o Emmanuel. Quem mais sofre é quem tem mais tempo de só pensar no seu próprio problema. É ir acolher. Daqui a pouco a gente vai trabalhar renúncia. E ninguém renunciou mais do que Jesus. Jesus poderia ter dado todas as respostas possíveis e imagináveis. Mas ele fez cumprir aquele final de físico aparente para uma missão de nos educar em seu evangelho. Velhos e moços. Eu acho bom essa daqui porque agora eu canto agora Lupicínio Rodrigues. Eu vou cantar Lupicínio Rodrigues para vocês. Mas antes, eu preciso falar da lição de Jesus e Simão, o Zelota, tá? Em verdade, dizia Jesus, Simão, ser moço ou ser velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Não raro era a observação de Jesus em relação aos pronunciamentos dos seus seguidores em relação à continuidade da pregação do seu evangelho. Porque havia jovens, como por exemplo Felipe ou Tiago, mas havia alguns de melhor idade, como Pedro e o próprio João, evangelista, que era corretor, que era auditor fiscal da Cefaz daquele tempo. Não é? Então havia aquela história dos mais jovens dizendo, sabe, para si, puxa vida, eu tenho um pique, tenho 20, 25, 26, eu vou até os 85, em compensação tem esses velhinhos por aí e tal. Né? E Tadeu era um dos mais jovens, sabe? E Tadeu teve uma hora que ele chegou a confrontar com Simão, o Zelota, dizendo que Simão já estava velho. E aquela pregação
de Tadeu na beira do lago, ali constrangeu o nosso amigo. Aí ele disse, puxa vida, o peso da idade já se me bate, as cãs, a cabeça alvejada, de cabelos brancos, das primaveras da vida. Estou lascado. Bom é essa moçada aí. Aquilo doeu tanto que ele foi conversar com Jesus. Jesus, mestre, tem uma moçada aí que tem um tempão pela frente e eu já estou cansaço, já rural, reumatismo, tudo. Aí ele disse, Simão, não é Pedro, é o Zelota, que era um dos mais velhos. Me diga uma coisa, qual é a idade de Deus? E Deus não tem feito de todo sempre? Não importa a idade que tu haja trazido pelos anos, porque pensa numa coisa, essa moçada aqui nova aprendeu dos mais velhos. Então, Simão, envelhecer é granjear sabedoria, mas nem todos, porque às vezes tem jovens que pensam como um adulto e tem velhos que pensam como crianças. É o que tu tens no coração a dar, é o que tu tens a receber pelo que tu dás, é a tua sabedoria, é o teu... Ama os jovens quando eles estiverem falando sobre essa história de mocidade. Ama, abraça e diz, meu amigo, você está aqui porque você aprendeu com os mais velhos. Simão Zelota vai para casa, puxa vida, como isso clareou, é mesmo, puxa vida, Deus é o mais velho de todo e não para de ter a obra dele. Aí ele vai passando e tem um daqueles jovens lá pregando e ele abraça Tiago, o filho de Cleófas, e diz, olha, legal você estar aqui, mas um dia, sabe, você vai chegar na minha condição e o que importa é o que você tenha plantado ao longo da vida, não é? Aí dá um abraço e ficou tudo bacana. Eis que Jesus está pregando à beira do lago. Uma mãe descuida-se, 2 dos filhinhos menores se jogam em busca do mar. Simão Zelota corre e pega as crianças e evita que elas se afoguem. E naquela tarde tão bonita em que Jesus falava para as pessoas, para as suas gentes, ele evitou que 2 crianças morressem. Entrega às mães e termina aquela noite. Quando dá a noite, Simão, o Zelota, vai dormir e sonha com Jesus. E Jesus diz assim para ele, Simão, bacana que tu falaste com Tiago. Tu deu um abraço nele, cara, e disse que a tua idade, o peso da tua idade não é motivo de tu parar. O que lasca na velhice, Simão, é você não fazer nada. Façamos enquanto há energia. Produzamos. Façamos como, por exemplo, aquela senhora... Onde é que eu botei o nome dela, meu Deus? Ana Variani. Ana Variani é uma mulher... Tá para terminar? Terminou? 5 minutos. Ainda tinha 2 horas, né? Ana Variani morreu com 99 anos e até os 94 ela veio fugir da Itália para o Brasil, morava em Bento Gonçalves. Até os 99 anos ela trabalhava dando comida, assistindo pessoas de meio de rua, idosos, sabe? Então ela não parava, foi descoberta, foi matéria no Brasil todo, eu lembro demais isso aí. E dirigia um Fusquinha até os 94 anos, sabe? Então é isso, sabe? Envelhecer, mas produzindo. Eu conheço algumas pessoas, né, do serviço público que se aposentam de empregos bacanas, sabe? Passando por situações terríveis. É aquela história lá do Raul Seixas, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não aguenta. Então é produzindo sempre, olha, e o que é que eu vou fazer? A humanidade aí está cheia, há um Timbu, uma comunidade de Timbu, a gente na praça lá da Faculdade de Direito tem dificuldade, vai ajudar. O que você não pode é deixar a velhice lhe consumir. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte. Faça isso não.
Vamos fazer alguma coisa, porque tem sempre alguém esperando o concurso do nosso amor. Aí Jesus agradece e mostra a Simão Zelota, sabe, a humanidade toda, inclusive os meninos agradecendo a Jesus, os jovens e tudo. E Jesus faz uma comparação muito bacana. Olha, a nossa infância é a ramagem da árvore, né? Da planta, né? As raízes, né? A mocidade são as flores. E a idade adulta é o fruto. O fruto depende da ramagem e das flores, sabe? Então, a gente pode reproduzir isso na humanidade. Então, seja na árvore da vida o fruto bom, que depende da ramagem e das flores. E sobre isso aí, Lupicínio Rodrigues canta uma música muito bacana. Como os moços devem aprender conosco. Aqui também ele fala de relação homem e mulher. Mas a gente pode imaginar Simão Zelota recebendo a mensagem de Jesus. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles creem que há um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Olha aí, é mesmo, quantos de nós deixam o céu de Jesus? Não, é muito escuro, é muito complicado seguir Jesus. E vão ao inferno à procura de luz, né? Eu também tive nos meus belos dias essa mania e muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia e essas rugas que o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Terminou? Então, para terminar o Evangelho, que é uma música, a oração dominical. Em seguida, já faz a prece, né? Pois seja a prece final o que eu vou ler agora, tá bom? E eu canto. Oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, podem fechar os olhos se vocês quiserem. A sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do nazareno humilde que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Em que circunstâncias Jesus pronuncia o Pai Nosso, né? Restabelecida em sua saúde, passou a sogra de Simão Pedro a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos seus filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido no assunto, consultou-lhe o mestre sobre a possibilidade de pedir a Jesus favores excepcionais para a sua família. E Jesus disse assim: não basta que você venha me pedir as coisas. É preciso que você instale no seu coração o reino de Deus, porque tantas vezes nós não sabemos pedir. Atentemos para aquilo que vocês pedem. A conexão da gente com Deus é o que importa em nossas vidas do primeiro dia ao derradeiro de nossas vidas. É preciso que nós estabeleçamos em nossos corações o amor recíproco e saibamos, antes de pedir, doar igualmente. E reunindo os seus discípulos, ele pronuncia pela primeira vez, está em Mateus, a oração que tão resumidamente
encerra todo o nosso compromisso humano com o Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a paz do amado Mestre Jesus seja conosco, trazendo para o templo dos nossos corações, que é onde se aloja o seu Evangelho, o amor, a caridade, para que, conquistando a grande meta do homem e humanidade, que é a paz interior, a gente possa também dar a paz que nós temos. Se o mundo, com os seus conflitos, pede do homem do mundo a paz do mundo, entendamos que só a paz do Cristo é revolucionária em nossas vidas, mesmo que o mundo despedace em desencontros. Se nós tivermos o Cristo alojado em nossos corações, com mãos operosas, com a boca dizendo santificante, com os olhos enxergando de forma santificante também, a gente enfrentará todas as dificuldades. Amado Mestre Jesus, fortalece-nos a fé, hoje, agora e sempre, para que, saindo daqui, consigamos exercitar o teu amor, que é melodia, que é música. Que assim seja. Narciso, eu me lembrei. Me lembrei do Nando agora.